Olá, pessoal. Eu gostaria de falar com vocês agora sobre o orçamento empresarial. O orçamento empresarial, ele vai ser uma forma de planejamento da empresa, onde nós poderemos contribuir com a definição de alguns objetivos e metas. Por quê? Porque através do orçamento empresarial, nós podemos realizar projeções que vão ser muito importantes para a empresa. Por exemplo, numa empresa industrial, a gente pode utilizar a construção do orçamento para fazer projeções de vendas, projeções de produção, ou seja, quanto a empresa vai produzir em um determinado período, quanto a empresa vai ter de faturamento em um determinado período, quanto a empresa vai ter de custos, despesas, quanto vai ter que ser comprado, quanto vai ser gerado de lucro, portanto. E ao fim desse processo do orçamento empresarial, nós faremos algumas projeções de demonstrações financeiras, do balanço e da DRE, para ver se os nossos resultados irão ser adequados frente às coisas que nós definimos no orçamento. Então, dessa forma, a gente consegue fazer um planejamento de produção e financeiro e verificar, dentro daquilo que nós projetamos, quais seriam os nossos possíveis resultados. Então, isso pode nos mostrar, por exemplo, que se a gente projetar tantas vendas e tantas compras, em algum momento, em um determinado mês do ano, pode ser que a produção estimada seja insuficiente e que a gente tenha que ajustar. Pode ser que em determinado momento vai nos faltar capital de giro. Então, a gente vai fazer uma espécie de simulação baseada em algumas previsões, algumas estimações que nós estamos fazendo acerca do futuro da empresa. Tá? Então, a gente vai fazer um orçamento que é projetado para o futuro e nós vamos ter que fazer estimações. Óbvio que isso faz parte do planejamento da empresa, isso é algo que a gente projeta para o futuro e certamente a gente não espera que os resultados alcançados sejam exatamente iguais àqueles que a gente previu. A gente está fazendo um planejamento para tentarmos nos adequar antecipadamente às coisas que virão a acontecer. Dentro dessa dinâmica, a gente começa o orçamento sempre pelo orçamento de vendas. Por quê? Porque ele representa a nossa demanda. Então, no orçamento de vendas, a gente vai verificar quantas unidades de cada produto nós poderemos vender ou provavelmente venderemos no ano seguinte, no ano em que nós estamos projetando. A partir dessa definição, nós poderemos projetar a produção, ou seja, quanto nós deveremos produzir para suprir essa demanda. Só que para produzir, a gente precisa de muitas coisas. A gente precisa orçar qual vai ser a necessidade de matéria-prima, consequentemente, quanto nós vamos comprar de matéria-prima, quanto nós vamos consumir de matéria-prima, que vai nos ajudar a calcular o custo depois, qual vai ser o nosso custo de mão de obra direta e quais serão os nossos custos indiretos de produção. Esses orçamentos que estão aqui, eles são orçamentos que vêm em decorrência do orçamento da produção. Eu preciso fazer estes orçamentos aqui para dispor detalhes daquilo que eu projetei no orçamento da produção. Depois de ter feito tudo isso, eu vou conseguir juntar essas informações em alguns outros orçamentos. Por exemplo, o orçamento do custo da produção. Eu vou verificar aquilo que eu tive de custo com matéria-prima, eu vou verificar os custos de mão de obra direta e os custos indiretos, e vou, a partir disso, calcular o custo de produção dos produtos que eu produzi nesses períodos de tempo. Né? Pode ser, eu posso estar projetando vários meses e ter um custo diferente a cada mês. Depois disso, depois de projetar o custo do que eu produzi, eu vou partir para o custo dos produtos vendidos, que depois vai me auxiliar lá na DRE, porque a DRE vai falar em custo de produtos vendidos, né? É diferente do custo dos produtos que eu estou produzindo nesse momento. Por fim, isso vai me levar a planejar as necessidades de caixa que eu vou ter. Dadas tantas compras que eu vou ter que fazer, tantos gastos com mão de obra e tantos custos indiretos, eu talvez precise de caixa em um determinado período e, por isso, eu vou fazer o orçamento de caixa para verificar essa questão. Talvez eu tenha um caixa sobrando, também posso, a partir do orçamento de caixa, ver o que eu posso fazer com esse capital que poderia ficar ocioso. Também vou ter outros orçamentos, que é o de investimentos e financiamentos, que vai nos contribuir com projeções acerca de investimentos que vão ser realizados na fábrica, por exemplo, financiamentos que eu vou precisar tomar. Tem as despesas que nós vamos ter que orçar também,
E depois que eu conseguir fazer tudo isso, eu vou tentar consolidar essas informações no orçamento da demonstração do resultado do exercício e, por fim, no balanço patrimonial. Ou seja, vou fazer tudo isso para projetar a minha DRE e o meu balanço patrimonial ao final desse período. Vou conseguir projetar, por exemplo, na DRE, que lucro eu teria se as coisas acontecessem conforme eu previ. Talvez eu perceba que, se eu fizer as coisas conforme as previsões do orçamento, eu não tenha um lucro adequado ou tenha prejuízo. Então, eu vou ter que voltar e refazer todo o meu orçamento. Essa é a vantagem da realização do orçamento. Eu vou tentar me antever alguns problemas que podem acontecer e já mudar o planejamento de antemão, se for necessário, certo? Bom, o primeiro orçamento que eu vou fazer é o orçamento de vendas. O orçamento de vendas vai nos servir para verificar quantas unidades eu preciso produzir. Eu vou fazer uma projeção de vendas e, consequentemente, com base nos preços pelos quais vou vender os meus produtos, eu vou poder fazer uma previsão do faturamento. Isso faz parte do orçamento de vendas também. Como que eu vou prever isso? Bom, existem várias maneiras, essa é uma questão de marketing, e eu não pretendo entrar a fundo nisso, né? Que o nosso objetivo aqui não é falar sobre marketing, mas eu posso, basicamente, me basear em dados históricos. Eu preciso conhecer o mercado e as tendências do mercado, né? O que vai acontecer com o mercado no próximo ano. E eu preciso também entrevistar os gerentes, vendedores e compradores, que são pessoas que estão diretamente ligadas às vendas, né? As nossas vendas, e, portanto, eles têm informações que podem ser valiosas. Isso são coisas muito básicas que a gente precisa para o orçamento de vendas, para realizar o orçamento de vendas. É claro que a gente precisa de muito mais do que isso, mas eu estou só falando o que é básico, né? Porque eu não vou me ater a fazer a projeção de vendas. Eu quero só mostrar para vocês o que a gente vai fazer quando nós tivermos a projeção das vendas para um determinado período. Eu peguei aqui como exemplo 2 meses de um determinado ano, em que eu tenho aqui uma empresa que vende bermudas e camisetas. Nesse caso aqui, eu vou fazer a previsão das bermudas para o ano de janeiro e fevereiro. Começando aqui em janeiro, eu tenho a previsão de que eu vá vender 400 bermudas. Se eu vender cada uma delas, por exemplo, a R$50, eu vou prever uma receita bruta de R$20.000. Por quê? 400 bermudas vezes R$50 que eu ganhei para cada bermuda que eu vendi. Dá um total de R$20.000. É a receita bruta do período. Mas eu vou ter algumas deduções. Claro, posso ter descontos, abatimentos e também, entre as deduções da minha receita, eu posso imaginar os tributos que vão incidir, né? No caso do Simples, por exemplo, que é calculado sobre as receitas. Fazendo o cálculo da subtração da receita bruta menos deduções da receita bruta, eu vou chegar na receita líquida, que é o que eu vou efetivamente receber e vai impactar no meu caixa. A partir desse orçamento de vendas, eu vou conseguir elaborar o orçamento de produção, porque eu vou saber quanto eu vou ter que produzir para satisfazer essa necessidade de venda de 400 bermudas, e também eu vou conseguir fazer projeção no meu caixa, porque eu sei quanto eu vou receber a partir dessas vendas dessas bermudas. Claro que nós vamos explorar muitas outras coisas, mas isso é a base para a gente começar o nosso orçamento. Próximo vídeo que eu quero fazer sobre esse assunto vai ser sobre o orçamento de produção. Muito obrigado e até a próxima.